Então, este é um problema, não é somente das mulheres, gente. Codependência também tem homens, inclusive pais, que viveram numa família disfuncional. E nesse quesito que eu acabei de dizer-lhes sobre educação, tem pais que são codependentes das suas emoções, que são fragilizadas. Eles sentem prazer em serem codependentes. Sabia disso? Então há uma dificuldade muito grande neste tipo de pai ou mãe de dizer não para os seus filhos, de impor limites aos seus filhos. Inclusive, um educandário, uma escola, um professor sofre demais com este tipo de pai, porque é um pai codependente. Ele não se libertou de si mesmo. Ele faz uma transferência quanto aos seus filhos ou ao filho, porque ele se vê no filho. A família que ele viveu, os traumas que ele teve, os complexos. Então tem dificuldade de impor limites, de dizer não. Esse é um problema sério, pai. Esse é um problema sério, querida. Esse é um problema sério para você que é jovem. E quantas meninas codependentes. O rapaz namora, termina, mas ela não aceita o término, como também ele não aceita o término. E é o que eu disse para vocês, nesta fase aqui, olha para vocês verem aqui, nesta fase aqui, olha, quando o rapaz acaba perseguindo a moça, não aceita a separação. Tem marido, tem homem que ele não aceita a separação. Ele tem de matar. Ela vai destruir com a vida dele, porque são pessoas codependentes. E isso, gente, não é somente lá fora, dentro da comunidade cristã, porque afinal de contas, nós viemos para o arraial aqui do povo de Deus, mas viemos com as nossas idiosincrasias, com as nossas mazelas, com os nossos traumas, com os nossos complexos. Muitos de nós viemos de famílias disfuncional. Esta é a questão da codependência. Então a pessoa fica presa, eu diria, escravizada. Isso mesmo. Ou por pessoas, há pessoas, ou coisas materiais. Entende? Que dê prazer. Que aparentemente, olha o que eu estou falando, aparentemente, parece que está dando prazer, sentido na vida. E aí entra a fala nossa aqui como povo de Deus, que temos a experiência com Jesus. Jesus é nosso tudo. Deus é o nosso tudo. Amém, igreja? Você está entendendo? Jesus é o nosso tudo. É o Senhor que preenche o vazio, as carências da nossa alma. Eu vou repetir o que eu lhes disse, vocês estão cansados de ouvir sobre isso. Não é o seu marido que vai dar sentido à sua vida. Não é a sua esposa que vai dar sentido à sua vida. Não é o casamento. Não é um bom emprego. Não é você conquistar os sonhos que você tem. E quantos que sonham, empreendem, e ao conquistar os sonhos, acabam frustrados. É a questão até do político que faz a campanha e vai e tal, e sonha, aí entra numa profunda nostalgia. Não tem para onde fugirmos. Quem preenche o vazio da nossa alma é o Senhor. Aí, casar resolve.
Eu vou casar, vai resolver o meu problema. Gente, Adão, criado no Éden, perfeito, quando diz lá o texto, e não é bom que o homem esteja só, o texto não está tratando de casamento. Eu estou referindo aqui, falando agora, porque eu lhes disse antes que tem muito homem, muita mulher, muita gente querendo casar para que o objeto do seu amor, a mulher, o homem, vai trazer a felicidade. E ninguém vai trazer a felicidade para você. Por isso que o casamento, quando você vai casar, você está, na verdade, a ideia é você fazer o outro feliz. E mesmo assim, tem pessoas que são tão jactanciosas que falam assim, olha, não, eu vou te fazer feliz, eu vou dar para você aquilo que você nunca teve. Oh, jactância, orgulho. Já viu gente assim? Não, eu vou, olha, dar para você tudo aquilo que você nunca teve, eu vou te fazer feliz. A intenção até boa. Mas de repente aquela mulher, aquele homem, tem abismos, tem frestas na alma, tem lá uma rachadura na alma, que nada que você, como o amado dela, o amado dele, vai conseguir preencher. Não é nem uma casa bonita, um carro bom, segurança financeira. É, na verdade, um vazio, uma falta de Deus. Por isso, se você está querendo casar, não fique casando ou querendo casar na expectativa, nutrindo a expectativa que o outro, a outra, aquela pessoa vá te fazer feliz. Case já feliz, case realizado com você mesmo e com Deus. O casamento é só assim, é simplesmente um complemento e o entendimento que é um projeto de Deus e que você tem uma missão com a pessoa que você diz que ama, que você está querendo fazer essa aliança. É por esse caminho que você tem de ir. Então a codependência, vamos especificar aqui, coloca por favor lá. Dependência é a condição resultante quando a constante presença e carinho de outra pessoa são considerados necessários para a nossa segurança pessoal. Em outras palavras, quando o nosso valor, paz de espírito, estabilidade interior e felicidade estão ancorados em uma pessoa e na reação dessa pessoa para conosco, estamos emocionalmente dependentes. E a minha proposta aqui é que você se entregue nesta noite e dependa de Deus. Eu gosto daquela música, eu sou inteiro dependente, ser humano tão carente. Estou aqui, Senhor. Nossa carência tem que ser em Deus, porque Ele não é um impostor. Ele não vai nos fazer cobranças para que sejamos dependentes, presos a Ele. O que acontece com uma outra pessoa, o que acontece com alguém que você está dependente, codependente dele. Entende? Então, para o codependente, o prazer da vida está em perceber-se indispensável à vida do outro. E quando muito receber um obrigado ou coisa semelhante, por isso, inconscientemente, investe em mantê-lo na condição de dependente de suas ações e controle. Você não pode ser dependente, codependente do seu noivo, do seu namorado. E por isso que é um papel muito grande nosso como pais. Investir na autoestima dos nossos filhos. Para você principalmente que tem filha, investir na autoestima dela. Falar que seu filho é importante, que ele é uma pessoa preciosa. Investir na área
emocional, psicoemocional, social, espiritual, para que seu filho, a tua filha, não se torne codependente, escravo de alguém. Então o dependente vive o drama da busca, sabe, frenética, perene de sua identidade, ansiando que alguém o qualifique. Depende do que a pessoa vai falar, depende do que a pessoa acha. O dependente, o codependente é assim, o que ele vai falar? Qual é a sua posição? O codependente persegue constante e ininterruptamente. O codependente persegue constante e ininterruptamente a aprovação. Ele corre atrás. O que a pessoa, o que aquele grupo vai falar? Ele espera que aquela pessoa referende as suas ações, as suas decisões e ações que acabam o codependente vivendo num sacrifício louco para ter excelência, para fazer o melhor. Isso é uma loucura, minha gente. Estamos falando de codependência. Sabia que tem ovelhas codependentes do pastor? E o pastor pode aproveitar disso para manipular? Sabia que tem pastor codependente da igreja, daquela família? Quando você vê um pastor chegando no púlpito da igreja e apelando, ficando com ira, porque aquela ovelha saiu da igreja e foi para outra comunidade, e até declarar palavras de maldições, como um bruxo, e acaba sendo um bruxo, um feiticeiro. Porque uma coisa que nós precisamos aprender, nós como pastores, como líderes, educadores, pais, é que nós não podemos controlar as pessoas. Eu, como pastor, estou pastoreando essa igreja aqui há 20 anos. Quando alguém me pergunta como que vai a sua igreja, pastor? As suas ovelhas? Não é minha igreja. Não são minhas ovelhas. As ovelhas que estão aqui nesta noite, vocês são ovelhas de Deus. Isso é loucura. Nós não somos dono de ninguém. Então, existe o pastor codependente, o líder codependente, e nós temos de nos desembaraçar disso. Temos de lançar isso no altar do Senhor. Os codependentes têm um impostor dentro de si, um controlador, um manipulador. E se isso está acontecendo contigo, quero falar com você nessa noite, para que você se coloque na presença do Senhor. E eu quero concluir esta palavra no final dizendo o seguinte: que nós precisamos nos aquietar diante do Senhor, porque nós somos dele. Glória a Deus. Amém, amados? Então o codependente vive o drama desta busca de sua identidade. Olha para cá, irmão. Você não precisa de ficar aí correndo atrás e até mentindo e tentando se explicar para ver se as pessoas ratifiquem, para ver se as pessoas referendam aquilo que você faz. Isso é um problema sério. O codependente, ele explica demais, acaba sendo prolixo demais. Entende o que eu estou falando com vocês? Então, quando nós deparamos aqui, em João capítulo 15, nós podemos ver e compreender que Jesus é este amigo que eu e você precisamos de buscar. Ele vai dar uma identidade eterna e única que o qualificará diante do
Pai, diante de Deus e dos homens, mediante a fé. E ainda promete-lhe ser eternamente amigo inseparável e muito amigo. Olha o que diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pede o que quiseres e vos será feito. Então veja, o codependente encontra em Jesus a garantia da sua aprovação e da realização de seus atos diante de Deus e dos homens, bastando somente agir como seguidor fiel de Cristo, e isso por causa do amor e graça, imensurável graça, desse Deus que nos amou, que se entregou por nós. Olha o que Jesus diz aqui em João 15:11. Tenho-lhes dito, vamos lá? Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja o quê? Completa. Eu quero perguntar para você, você é uma pessoa codependente? E eu quero colocar o quadro aqui para você ver quais são as características de uma pessoa codependente. A pessoa codependente, olha lá, é muito ciumenta, possessiva e exige atenção exclusiva para ela. Tem mulher, tem homem, tem jovem que é assim, que é atenção, é ciumenta, possessiva. Tem mãe que é assim, possessiva. Outra coisa, considera as outras pessoas como ameaças ao relacionamento com a pessoa em questão. Isso acontece dentro da igreja, no ministério do louvor, isso acontece na família, isso acontece nos grupos de apoio. Tem essas pessoas que consideram as outras como ameaças. Quando você coloca alguém naquele ministério, quando você convida outra pessoa, esta pessoa, codependente, fica totalmente estranha, porque aquela pessoa que você chamou, que você colocou para estar contigo, é uma ameaça. É uma ameaça. Entende? Outra coisa, prefere passar muito tempo a sós com o objeto de sua dependência. Ela não aceita, quer saber onde o marido está, quer saber onde ele foi, quer saber onde... A pessoa controla, falta colocar um chip no seu objeto lá que ele tem qual é a dependência. E aí? Fica irracionalmente irritada ou irritado ou depressivo quando a pessoa afasta-se, ainda que seja por pouco tempo. Há pouco tempo eu tive que falar com a pessoa, por favor, sai de mim. Sai de mim. Pessoa querer te controlar. Eu não gosto de ninguém me controlar. Por isso que o pastor, é difícil para a gente que é pastor líder. Há pouco tempo a pessoa falou aqui, pastor Gênero, que a família tal, tá com raiva do senhor, porque o senhor tá muito distante. Eu falei, sai de mim. Ai. Uma coisa é você, desenvolver amizade com a pessoa, o irmão, o outro irmão, porque se a gente não tiver cuidado, vai para cá. Se eu, pastor Marcos André, para quem está me assistindo, me ouvindo, se você como líder não tiver cuidado, você vai acabar sendo manipulado. Entendeu? Uma coisa é você dar atenção, você fazer visitas, uma coisa é você ir numa casa ali, e outra coisa, o pastor, ele tem as suas amizades íntimas, tem, mas o pastor está fazendo acepção de pessoas, meu querido, são pessoas imaturas. Quer saber, quer ficar com raiva porque você não foi lá. Entende? Outra coisa, não tem interesse por outras amizades ou relacionamentos. A pessoa codependente sempre ele faz a sua redoma ali, ó. Ele é inclusivo lá. Ele fecha no seu gueto. E essas pessoas são doentes, então, esses codependentes são doentes. O que é codependência? É uma compulsão. A gente pensa que codependência,
né? A dependência só para quem fuma, para quem bebe, para quem é viciado em drogas. A gente codependente de todo jeito. Eu estou especificando aqui a codependência de sentimentos para com o outro. Se nós falássemos aqui sobre codependentes de drogas, de vícios, da questão da sexualidade, não é? Mas eu estou colocando aqui a questão dos relacionamentos interpessoais na família, na igreja, no ambiente de trabalho lá, na associação que você faz parte. Então a pessoa codependente não tem interesse por outras amizades ou relacionamentos. Outra coisa, desenvolve fantasias românticas ou sexuais envolvendo a outra pessoa. Aí já é outro assunto. E nesse assunto aqui no livro que eu lancei sobre o caminho de homem com mulher, eu cito Carmita Abdo, que é uma psiquiatra, onde ela trata desse assunto, sobre o codependente nesta área aqui, ó. Então o codependente desenvolve fantasias românticas ou sexuais envolvendo a outra pessoa. Ele é um codependente. Aí envolve toda a área do seu ser. Outro, fica preocupada com a aparência, personalidade, problemas ou interesse da outra pessoa. Ela passa agora a intrometer na vida da outra pessoa. Tem que ter cuidado com isso. O codependente acaba querendo assumir responsabilidades, ter ações de responsabilidade que não é sua, ou que não são suas. A responsabilidade não é sua. Uma mãe pode colocar os seus filhos perdidos. Eu falei sobre a questão do cordão umbilical, mas do cordão emocional. A transição que os pais devem fazer ao desmamar emocionalmente seus filhos. Senão o menino vai ficar aquele cara barbado, já velho, codependendo dos pais. Então nós temos que fazer, como eu lhes disse, igual Abraão fez. Desmamou de Isaac, deu um banquete, deu uma festa e vai embora. Outra coisa, não faz planos a curto, médio e longo prazo sem envolver a outra pessoa. Sempre está dependendo da outra pessoa. Não vê os defeitos de outra pessoa de forma realista. Isso é um problema sério que o codependente vai nutrindo. Demonstra afeição física inapropriada em uma amizade. Comporta-se com a pessoa em questão de forma constrangedora a outras pessoas presentes. Vou colocar rápido aí, pega o quadro, vai baixando para mim. Sempre fala sobre a outra pessoa e sente liberdade de falar por ela. Intromete. Mas por que se você fez isso? Por que você... A pessoa acaba sendo como se fosse o porta-voz, porque ela é codependente. Então, as características comuns de uma pessoa codependente emocional. Então, manter o controle através de apoio ou negação financeira. Cultiva o relacionamento com atos exagerados de romantismo e presentes constantes. Demonstra sua inveja ou ciúme inconsciente ao procurar vestir-se igual ao outro. Pode baixar para nós aí, vai lá. Vive a falar das suas carências e supostas incompetências de forma excessiva. É o codependente. Presa às suas emoções, usa a culpa ou a condenação para desqualificar o outro. Faz uso de ameaças para tentar amedrontar o outro, de modo a impor sua vontade sobre ela ou sobre ele. Provoca ou instiga boicote dos relacionamentos da outra pessoa com terceiros. Estimula a insegurança da outra pessoa através de menosprezo, críticas sobre seus planos. Abusa de forma sedutora até do tempo da outra pessoa. Eu não sei se você está prestando atenção no quadro, mas olha, isso não está acontecendo contigo? Tudo que eu lhes disse aqui. A dependência emocional, olha o que diz lá, provém de rejeição real ou imaginária por parte da pessoa
necessidade não satisfeita de amor e aprovação, baixa autoestima, fracasso, falta de confiança nas pessoas e necessidade de ter o controle nas mãos, solidão, insegurança, raiva e amargura para com o sexo oposto, rebelião. Agora, eu coloquei aqui vários pontos, está aqui no quadro, se quiser pegar depois para pegar. Nosso tema é codependência. E o que eu quero colocar para vocês agora, o que nós podemos fazer, o que você pode fazer, você que é um codependente, você que é uma pessoa que está vivendo nessa situação, as suas emoções são fragilizadas, o que fazer para poder ser liberta da codependência e ser livre? E eu já lembrei os irmãos que na verdade, o codependente tem um impostor dentro de si, que o manipula, que define a sua caminhada. O impostor é aquele que está dentro da gente, que impede que nós sigamos em frente, e nós precisamos de entender, irmãos, que Jesus nos libertou para sermos livres. Nós somos livres. Livres. Por isso que quando o codependente, eu vejo isso na igreja aqui, eu vejo isso quando uma mulher converte, que era demais dependendo do marido, ficava com medo do marido abandonar, ou o homem, ou o próprio filho, quando vem para a igreja e conhece, tem uma experiência com Jesus, aí liberta-se. Foi o que aconteceu com a irmã que converteu. O marido dela começou a ter ciúme dela. Antes que era ciumenta, era ela. Aí ela converteu, entendeu a mensagem do evangelho, que Jesus, ele é o suficiente, que Jesus é o nosso pastor, e é ele que preenche esses vazios que nos levam à codependência. Aí o marido passou a ciumar, porque ela fazia tudo o que ele queria, ele era manipulador, e agora, e ela falou com ele: olha, a questão é que eu tive uma experiência e conheci agora o evangelho do Senhor Jesus, e quando a pessoa conhece, muda. Então, como recuperar? Como sermos libertos? O primeiro passo para recuperar de codependência é compreender a sua verdadeira natureza pecaminosa. Os codependentes precisam compreender o amor que Deus tem por eles. Precisam perceber que estão servindo a uma audiência de uma pessoa só, que é Deus. Precisam dominar o desejo de resgatar as pessoas por causa da sua própria necessidade de ser amado e importante. É preciso aprender, meu querido, a recusar-se a tomar responsabilidade por situações pelas quais outras pessoas são responsáveis. Aprender a buscar e depender de Deus. Os codependentes podem aprender a ajudar as pessoas com um coração que quer apenas servir, sem qualquer desejo de receber nada em troca. Entende? O codependente precisa de confiar e entregar sua vida a Deus. Eu preguei esses dias aqui sobre o tema: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Eu não posso cuidar de tudo. Eu estou vendo aí alguns pais sem dormir. Eu estou vendo aí algumas mães desesperadas. Lá em casa eu tenho aprendido o seguinte: eu só posso até aqui, minha filha. Eu só posso até aqui, filha. Eu não posso ir onde... Eu não posso. De vez em quando eu aconselho alguém aqui, aí eu vejo que eu não tenho mais palavras para aconselhar. Eu falo assim: olha, você vai procurar a psicóloga tal, o psicólogo tal. Eu te indico esse pessoal, como pessoal joia de confiança. Mas eu vou querer... Eu começo a aconselhar a pessoa, chega um momento que eu não tenho mais ferramentas. E eu não fui preparado como psicólogo para poder direcionar a pessoa.
Entende? Abrir mão. Tem coisas que eu, como pastor, não vou fazer. Não vou. Mas só não vou fazer. Daqui a pouco eu mesmo estou codependente disso. Sabia que tem pastor que que tem pessoas que ele sente prazer, sabia disso? Tem que ter cuidado, ó. Tem camarada que ele tem prazer em aconselhar e chegar ali, moço, olha, eu fiquei sabendo de um problema que eu estou tratando aí, pastor Eugênio, mas sério, isso é o que é isso? Isso é imaturidade. A pessoa querer resolver problemas. Eu já falei que já tem casa aqui que nós não vamos entrar, nem eu, nem pastor Marcos André. Nós vamos indicar a pessoa a um psicólogo. E talvez um psiquiatra. Deus cura, cura. Mas ele usa os profissionais, os médicos da alma. É assim que eu considero os psicólogos, psiquiatras. Então vamos aqui pensar, como ser curado? Na verdade é reconhecer que a codependência faz parte dessa nossa estrutura pecaminosa. Precisamos reconhecer que somos pecadores, reconhecer que a codependência é um pecado, porque a falta de dependência, de confiança, de sentir seguro em Deus. Então é confessar o pecado, Senhor, eu estou sendo codependente. Outra coisa é entregar diante do Senhor, é Ele que vai cuidar. É Ele que é o pastor nosso, é Ele que vai nos direcionar. Outra coisa, então, em terceiro lugar, é estabelecer os limites, como eu lhes disse antes. Não queira assumir ser um morão, né? Ser como é que fala? Um pilar da sua família. Está te arrebentando, está acabando com você. Você quer resolver o problema do seu irmão que está separando lá, da sua irmã que é descabeçada. Você está querendo resolver os problemas da sua família. Você está perdendo o seu marido, você está perdendo a sua esposa, você está perdendo os seus filhos. Não faça isso. Você não vai resolver os problemas da sua família e você tem de desligar. Ó, no casamento o que a gente aprende? Deixa o homem seu pai e a sua mãe. Então se você quiser curar da codependência, e se esse é o seu problema, você tem que deixar seus pais. Eu não estou dizendo para você não ajudar seu pai na necessidade. Mas a sua própria mãe está te manipulando. Gente, nós temos visto isso. E eu falei isso, eu vou repetir. Tem pessoas que têm prazer. Sente. Permita-me dizer a palavra aqui forte. Orgasmo. Não na genitália, mas na alma. Na alma. Por querer resolver problema dos outros. Por querer ser intruso no problema dos outros. Você tem de admitir isso, irmão. Você quer curar a codependência? Porque se você continuar sendo codependente, querendo resolver os problemas do mundo, você vai acabar extenuado, cansado, vai destruir suas emoções e daqui a pouco você está aí, seco, árido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Deus está me usando para falar com você. Esse é o problema de codependência, é sério. Eu volto a dizer aqui como pastor, como líder. Tem hora que eu afasto de uma família, tem hora que eu afasto de um aconselhado, de alguém que eu estou aconselhando. Por quê? Porque chega um momento que a pessoa já está codependente de você. Isso acontece, aqui nós temos psicólogos aqui, psicólogas, isso acontece com um psicólogo, isso acontece com um psiquiatra, isso acontece com um professor, do aluno ficar codependente dele. Daqui a pouco apaixona por ele. São linhas, sabe? Divisórias que a gente chega. Linhas de risco. Então, se você quiser curar da codependência, libertar-se, este é o caminho. E você vai poder ajudar as pessoas, ser uma pessoa generosa,
envolver até onde você pode. Permita-me dizer aqui, mãe, a senhora está ajudando o aluguel do seu filho há quanto tempo? Você está vendo que o seu filho já comprou uma televisão maior, já trocou o carro e você está ajudando o seu filho. Você não está ensinando o seu filho a autonomia dele. Gente, no livro que eu escrevi sobre educar, vou lançar em agosto, mais um livro. Educar é uma tarefa árdua, mas um grande privilégio. E onde eu coloco educar, a educação e a autonomia. Tem filhos aí barbados já, que não ainda foram desmamados, não conseguiram libertar dos pais, porque os pais não promoveram, não transitaram a fase para que eles tivessem autonomia. Esse é o problema da codependência. Pessoas codependentes, permita-me dizer agora aqui, de profetas, de revelações. É tão terrível que todo domingo eu faço um apelo aqui, não é verdade? O pessoal vem aqui na frente, a gente ora. Aí sempre vem uma família e eu falo para não vir mais. Por quê? Depois que eu oro por todo mundo, aí sempre vem um casalzinho, vem uma senhora, até de outra igreja. Esses dias aí veio uma e perguntou assim: pastor Eugênio, ora por mim, orei. Cansado, porque depois a gente prega aqui o sermão, segundo os entendidos, né? Eu aprendi isso no seminário. Equivale por 8 horas um sermão que você prega, de trabalho, olha, nem enxada. Você mexe com as suas emoções, com as suas entranhas, com os seus psiquismos. Aí eu estou extenuado, cansado. Aí, ora por mim, eu orei, porque Deus não falou com o senhor alguma coisa, não? Deus não deu alguma revelação, não? São pessoas o quê? Codependentes. Elas ficam atrás de bênçãos, elas ficam atrás do profeta, da revelação. Não crescem, não querem ler a Bíblia. São imaturas. Eu não estou falando codependente ou dependente de Deus, não. Eu estou falando pessoas codependentes da liturgia, da religião, da revelação, da profecia, dos hábitos, da tradição litúrgica da igreja. É terrível, porque tem pastor hoje, inclusive, que ele prega. Tem pastores que pregam, vocês podem ver que eu não estou aceitando aqui, quando eu faço o apelo, colocar fundo musical. Primeiro que atrapalha, eu fico perdido na oração. Quando eu vou em alguma igreja fora pregar, eu já não põe fundo musical, pelo amor de Deus, não. E tem uns que ficam lá, por favor. Mas tem pastor que eles colocam aquele fundo musical, né? Lá dos Gideões, aquele fundo musical. Aí até o próprio líder, o pastor, o palestrante, ele é codependente também disso aí, porque ele precisa de ver as pessoas chorarem, ele precisa de ver as pessoas ali no chão derramando lágrimas. É pedagógico, o apelo é pedagógico, isso é bom, eu sempre faço apelo, mas esse é o problema que tem enfrentado algumas igrejas com os crentes codependentes. Não amadurecem. São meninos da fé. Quer curar, meu irmão? Aí eu quero colocar então, vem na escola bíblica dominical, estudar a Bíblia. Sabe por que você é tão codependente? Sabe por que um problema você faz tempestade num copo d'água? Porque você é frágil. Qualquer vento que vem te leva. Vem de doutrina, qualquer situação você se perde, você se desestabiliza. Porque você não amadurece, você é codependente. E tem prazer em ser codependente, porque sabia que tem pessoas que não querem ser libertas. Porque é um pecado terrível, porque a pessoa precisa ser codependente e ela sente prazer nisso. Em nome de Jesus, irmão. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar 1 ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito.
Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Então preste muita atenção. As pessoas irão esquecer aquilo que você disse. As pessoas irão esquecer aquilo que você fez. Muitas vezes, pelo corre-corre da vida, pelas dificuldades, as pessoas irão esquecer. Mas as pessoas jamais irão esquecer como você as fez sentir. Portanto, ame as pessoas. As pessoas querem serem amadas, valorizadas. Invista tudo o que você puder nas pessoas. Mas as pessoas estão esperando de mim e de você que nós as valorizemos, que nós possamos amá-las. Invista nas pessoas. O que você puder fazer, faça. Resgate. Dê uma chance àquela pessoa. Dê uma chance ao seu funcionário. Dê uma chance àquela pessoa que está perto de você, mas que nunca teve uma oportunidade. Sabe aquela pessoa que você deu uma oferta para ela? Sabe aquela pessoa que você a ajudou no momento mais difícil da vida dela? Ela nunca vai esquecer. Quando nós estamos necessitados de algo, e quando alguém nos ajuda, quando alguém investe em nós, nós não esqueceremos. Eu tenho aqui lembranças de pessoas que me são caras pelo que elas fizeram. Nos momentos difíceis da minha caminhada, elas estavam ali, acreditaram em mim, confiaram em mim, apesar de muitos jogarem pedras. Faça isso.
E olha, agradeça todas as dificuldades que você está enfrentando e enfrentou. Se não fosse por elas, você não teria saído daquele lugar lá. As facilidades nos impedem de caminhar. Olha, mesmo as críticas nos auxiliam muito. E se o momento está sendo de crise aí, não te perturbes, segue, sirva. O mundo não acabou. Todos os dias as misericórdias do Senhor têm se renovado da sua vida. Então siga em frente, serve, ora, espere que suceda o melhor. Queixas, gritos, mágoas são golpes em ti mesmo. O que é preciso, e Deus está me usando para falar para você, silencie e abençoa. Silencie e abençoa. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova, no livro aí do tempo. Aquilo que colocarmos nela, corre por nossa conta. Está entendendo? Talvez você está triste, porque alguém te machucou, alguém te ofendeu. Agora sabe qual é o pior? E você talvez ficaria mais triste se você fosse em fervente oração. Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, na paz
quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder de tudo deixares no altar. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa
Eu aqui com Jesus, a vergonha e a dor, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Mágoas, ressentimentos e perdão. O pior já aconteceu, não tem jeito. Fazer o quê? Agora é deixar que doa, que sangre, até o limite do não sei mais o que fazer, ou não aguento mais. Em algum momento, você vai ter que retornar sua vida, e é bem melhor que faça isso depressa. Você precisa entender que a vida é muito curta e ela tem que seguir adiante. Então, reúna o resto do que sobrou e, num esforço sobre-humano, ensaie um recomeço. Primeiro, peça ajuda de Deus. Depois, decididamente, resolva jogar fora todas as mágoas, ressentimentos e exercer o seu direito santo de perdoar. Perdoe a todos que, querendo ou não, lhe feriram. Faça um exercício de memória. Procure se lembrar de um por um. Não omita ninguém. E não se esqueça de que você é a primeira pessoa que precisa do seu perdão. A seguir, ore por essas pessoas. Faça afirmações sobre o perdão que você está liberando. Se for uma coisa possível de fazer, procure a pessoa pessoalmente ou faça uma ligação para ela. Não puxe conversa. Vai diretamente ao assunto. Fale algo mais ou menos assim: estou te ligando, procurando para lhe dizer que eu te perdoo por tudo quanto você me fez. Somente isto. E depois disso, não se preocupe com o que vai acontecer. Você fez a sua parte. Deixe o resto com Deus. Ore para que o seu perdão seja verdadeiro, efetivo. Feito isso, vai ver que está mais leve e que a hora chegou de pôr os pés novamente no caminho. O tempo de recomeçar chegou. É hora de retomar os sonhos, os projetos. É hora de dizer: bom dia, vida. Oséias Lidório.